Deuteronômio 1:45. Vocês localizaram? Amém. Deuteronômio 1:45. Vocês voltaram e choraram, e o Senhor não lhes escutou e nem lhes deu atenção. Existe a possibilidade de eu orar e Deus não me escutar? Sim ou não? Sim. Eu quero considerar com vocês essa noite algumas coisas muito importantes. A primeira delas, fazendo ressalva do que eu já havia lhes mencionado, é que a oração é o meio que Deus escolheu para dialogar com o ser humano e, por sua vez, desenvolver com o ser humano intimidade e relacionamento. Até porque intimidade só nasce de um relacionamento que seja legítimo. E para legitimizar esse relacionamento, Deus escolheu o campo da oração. Ok? Até aqui vocês entenderam, né? Havia mencionado a vocês a importância da oração. Por que é importante orar? Mencionei a vocês também o fato de que a oração ela não pode ser uma oração que não tenha completude e que também não tenha propósito. Você precisa ter um propósito quando orar. Você precisa ter uma motivação que te leva a orar, sim, mas um propósito para manifestar a tua verbalização no campo da oração. Você não pode sair falando aleatoriamente. Você tem que ter um propósito. E é exatamente este o fato pelo qual a própria Bíblia informa que nós oramos, pedimos e não recebemos, porque oramos mal, porque pedimos para a nossa própria e vã, torpe desejo de vaidade que existe dentro de todo ser humano. A maior parte das nossas orações não diz respeito a nós mesmos, diz respeito a algo que queremos para que outros nos aprovem. Você sabia disso? Boa parte das orações que são feitas porque eu quero, de alguma forma, ter de alguém ou em algum ambiente, no que diz respeito ao meu desejo de ser aceito, receber em oração algo que eu tenha pedido ao Senhor para que eu seja validado em algum ambiente ou por alguém. Eu estou orando, pedindo para Deus, para que Deus me abra uma porta, eu possa comprar um bom carro. Para que é o bom carro? Qual o motivo de você querer um bom carro? Boa parte das pessoas tem motivações torpes. Os desejos voluntários da sua alma não estão relacionados diretamente com o propósito de Deus, mas sim porque eles querem mostrar algo para alguém, revelar a sua capacidade para alguém, administrar alguma coisa no contentamento de algo que aconteceu e que, por sua vez, ele possa demonstrar que ele tem essa habilidade e por aí vai. Então, o que eu quero considerar com vocês é que, na base daquilo que já falei, a oração ela precisa ter legitimidade, ela precisa ter completude, ela precisa ter propósito, ela precisa ser verdadeira, ela precisa ser uma oração sincera, ela precisa ser uma oração que venha de você, que parta de você e que, com as suas próprias palavras, você consiga dialogar com o seu próprio Deus ou com o nosso próprio Deus. Eu vou fazer uma pergunta aqui, uma pergunta muito corriqueira, mas eu acredito que todos têm uma resposta para me dar. Quem aqui tem amigo, levanta a mão. Tá bom. Quem aqui tem mais de um amigo, levanta a mão. Quem aqui tem mais de 2 amigos, levanta a mão. Quem aqui tem mais de 3 amigos, levanta a mão. Quem aqui tem mais de 5 amigos, levanta a mão. Quem aqui tem mais de 10 amigos, levanta a mão. Vai diminuir agora. O que é amigo? Você sabe o que é amigo, não? Amigo é do famoso latim ou do grego amicus, que é guardador da alma, guardador do coração. Tem certeza que essa pessoa que você disse que é seu amigo guardaria o teu coração? Guardaria a tua mente? Guardaria os pensamentos mais obsoletos da tua alma? Guardaria a obscuridade do teu caráter? O amigo de verdade, ele é um guardador da alma. É por isso que Jesus, quando olhou para Judas, disse, amigo. É uma pergunta ali. Amigo? É isso que tu está fazendo? Eu te dei a minha alma para você guardar.
e você vem contra mim, no intuito de acabar com a minha própria vida, amigo? Porque nós temos essa habilidade de acreditar nas pessoas e nutrir elas de sentimentos que na maior parte das vezes elas não são dignas de receberem. Então por isso eu quero começar a minha fala essa noite dizendo a você que o único campo, o único meio, a única forma de você ter de Deus o título de ser chamado por Ele de amigo é a oração. Ele falou isso para Abraão. Ele chamou Abraão de servo. Depois ele disse: eu não te chamarei mais de servo, tu serás meu amigo. De Moisés ele também se tratou ou se reportou na mesma característica. Moisés era servo até um momento. Qual? O campo da intimidade da oração fez Moisés receber da parte de Deus a seguinte ortoga: com vocês eu posso falar por revelação, por sonho e por visão, mas com o meu servo Moisés, aí ele muda, eu falo face a face. Ou seja, ele é servo até o intuito de eu declarar o que eu farei. Quando eu falo o que eu farei, eu declaro que o nível de intimidade é outro. Com ele eu falo face a face, porque o meu rosto está colado no dele. Nós temos uma intimidade que deixará de ele ser servo diante de vocês e diante de mim. Ele passará a ter a minha própria visão das coisas que eu tenho escondido dentro dos céus, que eu revelarei e darei a ele para que ele, de alguma forma, tenha a cópia e traga a vocês na terra. A saber, tabernáculo, a arca, o incensário, o candelabro, a pia de bronze e por aí vai. Tudo Deus revelou para Moisés. Aonde? Na oração. 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber, sem ir ao banheiro. Ah, porque ele era sobre-humano. Não, é porque ele estava envolvido na glória. E quem está envolvido na glória não tem necessidade de nada humano. Mas ele só se envolveu na glória por causa da oração. A predisposição de subir o monte, a predisposição de encarar o mau tempo, a predisposição de encarar a tua própria negligência humana, vencê-la e dizer: não, eu vou subir, e subindo eu vencerei, e vencendo eu vou ter de Deus aquilo que Ele quer revelar para mim. E foi isso que Ele fez com Moisés, por conta da oração. Moisés se tornou um dos personagens do Antigo Testamento mais marcantes. Estou falando assim previamente, para que você considere que o fato de a gente entender a oração, ela não está ligada diretamente só no Novo Testamento. Ela está ligada diretamente desde a fundação do mundo. Então orar é importante, orar é necessário. E orar é o que te fará mudar o nível do seu relacionamento com Deus, a ponto de Deus considerar você outra pessoa no campo da sua informação, de que Ele passará a você e também com relação a tudo aquilo que Ele vai te revelando. Então a oração é o que faz isso. Passo por aqui falando isso e já caminho para trazer uma palavra a vocês com relação a esse aspecto. Se oração é importante, se orar é necessário, se orar com propósito é mais necessário ainda, por que é que existem orações que Deus não responde? Por que é que existem pessoas que Deus não responde à oração? Eu li com vocês Deuteronômio, capítulo de número 1, versículo de número 45. Esse texto, ele está ligado a um contexto relacionado ao desejo de Deus de fazer o povo conhecê-lo e respeitá-lo. E não só respeitá-lo, como também honrá-lo. Vocês precisam se lembrar que Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio são a linha central e direta da parte do próprio Deus com relação ao que Deus, ou que o próprio Deus gostaria de ter da população, que ainda são chamados de hebreus e que futuramente serão uma nação e a nação mais respeitada do mundo. Então Deus está querendo o que deles? Querendo que eles compreendam a necessidade de se relacionarem com Deus e, nesse relacionamento, não só
relacionamento de fala, mas o relacionamento de honra, porque a honra se dá não só na presença, mas muito mais na ausência, e também no aspecto de eles compreenderem que eles não podem voltar a pecar como pecaram até então, porque eles estão a ponto de entrar na terra prometida. Então Deus quer que eles mudem a mentalidade deles, mudem o sentido de se relacionarem com Deus, porque a promessa está por se cumprir. Então, quando a promessa está por se cumprir, Deus vinha requerendo do povo uma voluntariedade de mudar a mentalidade. Algumas pessoas não recebem o cumprimento de promessas que foram feitas há anos atrás, porque continuam sendo os mesmos meninos de lá atrás. Continuam com a mesma infantilidade emocional, espiritual, de 30, 40, 50 anos atrás. E nunca vão receber. E eu tenho coragem de olhar na tua cara e dizer para você, você não vai receber, se continuar sendo a mesma pessoa. Deus não tem obrigação de cumprir uma promessa para alguém que Ele quer que, com habilidade, chegue no campo da maturidade, chegue no campo de uma vida sadia com Deus, se essa pessoa não fizer a sua parte. Deus não tem nenhuma necessidade de cumprir isso. Quero lembrar você também que essa história de que quem tem promessa não morre é mentira. Porque o livro aos Hebreus deixa claro que muitos morreram não tendo cumprimento da promessa. E quem tem promessa não morre, pastor. Aonde você encontrou isso? Em que Bíblia isso está escrito? Aonde que isso foi revelado? Essa é a maneira de alguns pregadores ficarem repetindo frases de efeito, sem efeito na frase. O que dá efeito para a frase é a mensagem bíblica, é a palavra. Se não for consubstanciado na Bíblia, aquilo que você fala cai por terra. Então quero considerar com vocês que existe a necessidade de termos maturidade no campo da nossa intimidade com Deus, para que se cumpra a promessa. Então por que é que Deus não responde, pastor? Por que é que tem pessoas que Deus não responde? Eu quero falar com vocês sobre alguns tipos de pessoas, ou alguns tipos de sentimentos que Deus não responde à oração desse tipo de pessoa. Primeiro tipo de pessoa que Deus não responde à oração é o tipo de pessoa incrédula. Os incrédulos, Deus não responde à oração. Pergunta por quê? Porque é que Deus vai responder a alguém que não acredita nele? Qual é a necessidade que Deus tem de responder a alguém que não acredita em quem Ele é? Diga para mim. Pastor, mas talvez se Deus respondesse a pessoa acreditaria. Então Deus tem que ser subjugado pela criatura, sendo Ele o Criador. Quer dizer então que Deus tem que se diminuir para caber na nossa caixa. Não, senhores. Deus não tem necessidade alguma de responder incrédulo. E Ele mesmo deixa claro. Eu não vou nem atender as orações de vocês e muito menos vou respondê-las. Eu não vou dar nem atenção para a oração de vocês. É isso que Ele está falando para esse povo no capítulo 1, verso 45. Por quê? Porque eles deveriam mudar, deveriam ter maturidade, deveriam se relacionar com Deus no aspecto de conseguir considerar quem Deus é, depois de tudo que Deus já fez. Eles ainda têm dentro deles incredulidade. Como é que nós conotamos uma pessoa incrédula? Vamos lá? Vamos participar agora? O que para você é uma pessoa incrédula? Levanta a mão aí e diz. Só os corajosos agora, né? Que vão ajudar o pastor a pregar. Para você, o que é uma pessoa incrédula? Levanta a mão e fala aí. Aquela pessoa que só acredita vendo. Ótima colocação. Mais alguém? O que para você é uma pessoa incrédula? Talvez tu não quer falar porque tu é né? Não, porque a gente acredita que o Mar Vermelho abriu, não acredita? Sim. Acredita ou não acredita? Sim. Acredita que Deus mandou carne no deserto para o povo comer churrasco? Sim ou não? Claro, irmão, que eu estou falando de forma alegórica aqui, né? Só para vocês compreenderem. Acredita que Deus mandou o maná? Sim ou não? Sim. Acredita que em contrapartida a tudo aquilo que dizia não para o conceito botânico, Deus mandou para o povo o artifício deles poderem criar o tabernáculo, sim ou não? Sim. Acredita ou não que Deus fez da rocha jorrar água?
Então por que é que tu não acredita que Deus pode te abrir uma porta melhor de emprego? Está vendo que tu é incrédulo? Está entendendo por que é que tem oração que Deus não responde? Porque tu ora assim, ó. Senhor, abre uma porta de emprego naquela empresa, mas tu já está negativando a tua oração, porque dentro da tua alma, tu já consegue considerar que tu tem tanto defeito que tu não vai entrar. Querem mais ou eu paro agora? Vocês querem que eu pare ou continuo? É vocês que pediram o nocaute. Então a oração do incrédulo, Deus não tem obrigação de responder. Está lá orando, dizendo: Deus, eu preciso que o Senhor faça algo dentro do meu lar, que o Senhor mude esse abençoado, que o Senhor mude essa abençoada, né? Elencando elogios, né, irmão? Elogios, né? Que o Senhor faça algo na vida dele, na vida dela. Mas daí do primeiro vacilo diz: tu nunca vai mudar, para ti não tem mais jeito. Então o que eu quero que você compreenda? Que muitas das coisas que são verdades em você se revelam pela tua fala. Aí tu bate no peito: eu, incrédulo? Never. No. Não é bem assim. Você sabe que você já foi incrédulo em alguma área. Talvez você não seja um incrédulo total, né? 100% incrédulo. Mas tem aí um nível, né, de displicência, de desconfiança. E talvez tua oração não foi respondida dentro do campo do que você vem pedindo, que você é incrédulo. Você não acredita. Lembra de Tomé? Lembra? Chegaram para ele com uma informação. Disseram: ó, Jesus ressuscitou, cara. Tá vivaço. Ele olhou e disse assim: só acredito se eu, ó, puder tocar. É isso que ele falou, não é ver, é tocar, que é um nível de incredulidade altíssimo. Só se Deus descer na terra e fizer. Só se eu ver. A fé não é o firme fundamento, a base das coisas que não se veem. Então uma pessoa que é incrédula automaticamente não tem fé. E sem fé é impossível. E Deus tem obrigação de responder quem não agrada a Ele? Toma nocaute. Mais ou não? Então tá bom, vamos continuar aqui. Se a oração é importante, quero considerar com vocês também, nós temos dois marombeiros aqui, né? O Adson e o Estevão, né? Que gostam de uma academia, que a oração é como o treino físico. Para quem já é que nem eu, que gosta mais de uma arte marcial, de uma luta, é a mesma coisa. Se você ficar destreinado, como eu estou, ali na frente, se você entrar dentro de um QG para treinar, dentro de qualquer ambiente para fazer um sparring ou qualquer coisa do gênero, você vai sofrer. Isso é fato. E a mesma coisa se você vai para a academia. Se você ficar muito tempo sem fazer as suas atividades físicas ou fazer os seus treinos de musculatura, ou seja lá o que você procura, você vai sentir mais dores, sim ou não? Sim. A oração é o que te dá musculatura no mundo espiritual. Você vai se tornando um gigante, você vai ficando forte. Agora, se você não ora, aquilo que você vai fazendo no campo da oração, de tempo em tempo, de mês em mês, jamais te dará suporte físico para receber o que você está pedindo. Então considero com vocês que a oração ela é importante para que te dê condicionamento espiritual para você receber o que você está pedindo, ok? Mas vamos para um segundo tipo de pessoa que Deus não responde. O segundo tipo de pessoa que Deus não responde está em Isaías 59. Abra aí. Esse texto, os pregadores gostam do verso 1. Adoro, irmã Karina, no verso 1. São apaixonados pelo verso 1.
Aí eles até entornam a voz assim, Lázaro, porque Deus está com a sua mão estendida. Tadinho deles, né, irmão? Isaías 59. Não dá para ouvir por causa do ventilador, né? Tem os irmãos que ficam assim, o que ele falou? Isaías 59. Eu não sei a tua versão, mas a atualizada diz: vejam, o braço do Senhor não está curto, não é pitoco, não é recuado. Deus não tem braço curto. O braço do Senhor não está curto para que não possa salvar. Se não está curto é porque está... Irmão, biblicamente, olhe para cá agora. Isso aqui é uma aula agora quase de escola teológica. Mas biblicamente, nós temos aquilo que está explícito, literal, e implícito, entendimento. Explícito está, o braço do Senhor não está curto, explícito, está ali, literalmente, está ali. Agora, implícito, o que a Bíblia está dizendo é, a mão do Senhor te alcança onde você estiver. Uau! Espera aí que já vai mudar agora. O ouvido dele não está surdo que não possa ouvir, não está tapado. Ou seja, então ele está ouvindo. Aí vem a ressalva. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Escuta isso aqui, ó. É como se a linguagem aqui, literal, é como se o pecado pegasse a face de Deus e fizesse isso aqui, ó. Você está aqui atrás e Deus está aqui na tua frente. O pecado entra no meio por você não se arrepender, pega a face de Deus, abraça, no sentido de interpretação. Abraça e não deixa você ver a face de Deus. Está entendendo ou não? Tá bom. E é por isso que ele não vai lhes ouvir. Por quê? Porque se o pecado está na frente e não há arrependimento para que ele caia por terra, automaticamente Deus não vai poder te ouvir. E aí olha isso aqui. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue. Note, irmãos, note que ele está fazendo uma conexão. Braço do Senhor, mão estendida. Aí ele vem e pega a gente. Mas a mão de vocês, diferente da mão de Deus, que está estendida, a de vocês tem sangue. A de vocês tem pecado. A de vocês está coberta de negligência pessoal. A de vocês não reconhece aquilo que vocês fazem de errado. E olha o que ele continua dizendo. Os dedos de vocês têm culpa. Por quê? Porque nesse aspecto ele está falando do julgamento que eu faço do outro, achando que o outro não é digno de receber o que pediu, sendo que eu também tenho os meus pecados, eu também tenho as minhas falhas. Eu gosto do que Sigmund Freud diz, que quando nós olhamos para alguém e desgostamos de algo nesse alguém, na verdade nós estamos nos espelhando nesta pessoa e revelando desta pessoa aquilo que na verdade nós escondemos. Por isso o proverbista descreveu dizendo que aquilo que o homem pensa, assim ele é. Posso continuar? Então tá bom. Os seus lábios falam mentiras e a sua língua murmura palavras ímpias. Vamos lá, vamos entender isso aqui? Vamos? Os seus lábios falam mentiras. Mentira todo mundo sabe o que é. É o inverso da? Então mentira é mentira. E verdade é? Não existe meia verdade. Ou ela é totalmente uma mentira, ou ela é totalmente uma verdade. Ok? E tome cuidado com aquilo que você defende hoje. Porque se aquilo que você defende hoje, daqui 10 anos você não defender mais, você era um mentiroso hoje. Aí você está defendendo outra coisa daqui 10 anos. É complicado, né? Mas tudo bem. Isso aqui é para você aumentar o seu nível de conhecimento e de inteligência. Tá? Agora vamos considerar isso aqui, ó.
A sua língua murmura palavras ímpias. Você sabe quem é o ímpio? Não. Quem é que sabe que é o ímpio? Levanta a mão aí e diz aí. Levanta a mão e diz quem é o ímpio. Bora, meu irmão. Eu acredito que é aquele que não tem o temor de Deus. Boa. Mais alguém? Alguém quer me dizer quem é o ímpio? Não. O ímpio tem Bíblia. O ímpio, ó, terra. O ímpio gosta de dar uns aleluia, uns glória a Deus. Mas o ímpio é ímpio quando ele é conhecedor da verdade e não pratica ela. É por isso que o próprio Deus está chamando o povo dele de ímpio. Porque conhecem ele, caminharam com ele, ele se revelou para eles de diversas formas, inúmeras. E mesmo assim, eles não conseguem considerar quem Deus é. Obrigado. Então, ser um ímpio é ser um gerador de culpabilidade pessoal, diretamente ligado a mim. E o ímpio sabe que é ímpio. O ímpio sabe que é ímpio, irmão. Ele é aquele camarada que anda nos dois campos, nos dois caminhos. Uma hora ele quer andar no caminho estreito, para entrar pela porta estreita. Uma outra hora ele quer andar no caminho largo, para agradar os amigos. Mas aí com os crentes ele é crente, e com os ímpios ele é ímpio. Com os que conhecem a verdade e não praticam, ele é mais um daqueles que conhecem a verdade e não pratica. E posso dizer para você, tem ímpio dentro da igreja e tem ímpio no mundo. Porque essa história de eu não conhecia Jesus, eu não conhecia o Evangelho, pode até ser que não conheça Jesus na forma em que Cristo se revela para o homem, né? Na sua totalidade. Até porque na totalidade demora para que muitos conheçam mesmo. E acredito que quando alguém conhecer ele na sua totalidade, ele se revelou e essa pessoa tem que ser tirada da terra. Então a gente caminha conhecendo a Cristo e prosseguindo em conhecê-lo, tá? Isso aí ninguém pode tirar da gente. Nós temos esse privilégio. O problema é que algumas pessoas conhecem ele e pedem para que a sua voluntariedade humana acenda novamente, dando legalidade a ela e fazendo com que aquilo que conheceram se torne utópico. Não, eu até ia na igreja, mas eu não quero mais saber de igreja. Aí tem uns crentes que eles têm tanta dó desse povo, que não é a mesma dó que eles têm do irmão da igreja, do crente que congrega. E aí nós estamos caminhando por um caminho que as nossas orações não serão ouvidas, exatamente por este motivo. Porque a gente valoriza demais quem não é para valorizar. E nos tornamos tão ímpios quanto eles. Por quê? Porque no âmago da vida cristã, eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo? Sim, mas eu também preciso andar em comunhão com os meus irmãos, porque a Bíblia não manda eu ter comunhão com o ímpio. Eu posso amá-lo e exercer sobre ele o amor de Cristo. Mas aceitar a prática pecaminosa? Não, porque eu estou me tornando tão ímpio quanto ele quando eu aceito. Está entendendo ou não? Tem certeza? Então eu não posso deixar de pedir perdão, de me arrepender dos meus pecados, de reconhecer, e Davi considerou isso tão importante, que ele disse para Deus, eu peço-lhe perdão até dos pecados que eu cometi, não lembro. Aprenda a reconhecer os teus erros. Terceiro tipo de pessoa que Deus não responde à oração. A pessoa que ignora aquilo que Deus fala. Provérbios 1, do 28 ao 31. Provérbios 1, do 28 ao 31. Você encontrou? Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor.
não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comeram do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Por que é que Deus não responde quem ignora aquilo que Deus fala? Porque quem ignora o que Deus fala está decidindo ignorar. Você vem num culto de ensino, ouve a palavra, é edificado por ela, sabe que o que está sendo falado é a verdade prática da vida cristã, mas decide não colocar em prática. O que é que você está fazendo? Rejeitando o conselho, rejeitando a palavra. E aí por que é que Deus não ouve? Porque você rejeitou a palavra. O pastor falou isso, mas eu não aceito. Não é o pastor falou. Se o que eu falei está com base bíblica, não é eu que estou falando, meu filho. É Deus. Essa galera da internet que bate e desce o pau em pastor, não consegue vestir a vestimenta de um pastor e não aguenta uma semana como pastor. Mas eles gostam de bater dizendo que não tem que fazer o que o pastor está dizendo para ser feito. Pastor que manda alguém fazer as coisas por sua própria concupiscência e vaidade, não merece ser ouvido mesmo. Agora, um pastor que é dirigido por Deus, que tem a palavra como regra de fé e prática, ele é a voz de Deus na igreja e ponto final. Pastor, mas eu não considero que aquilo que eu li na Bíblia, ninguém pregou, mas eu li na Bíblia, mas eu não considero que aquilo ali seja bom. Ou tu não considera que seja bom porque você não tem entendimento para interpretar o que tu leu, e acha que o que tu leu é na risca coisas que devem ser feitas, porque existem coisas que são culturais para um povo específico, e outras que se repetem no Novo Testamento como regra de fé para o cristão. O que é do Antigo Testamento, que não se repete no Novo Testamento como regra de fé, pela boca do próprio Cristo, ou pela boca dos apóstolos, não é para nós, irmãos, é para o povo judeu. Agora, o que se repete pela boca de Cristo e pela boca dos apóstolos, é regra prática da vida cristã, de todas as pessoas que decidiram aceitar a Cristo, e ponto final. Não tem nem o que dialogar sobre isso. Então, eu quero considerar com vocês que negligenciar a voz de Deus é colocar em risco a tua oração que é feita de não ser ouvida. Aí tu pode passar por inúmeras igrejas, meu filho. Tu pode ser o crente que já bateu carteirinha em vários ministérios. Tu não vai dar certo em lugar nenhum. Nenhum pastor vai ser bom para ti, nenhuma pregação vai ser boa para você. Por quê? Porque você não aceita a palavra de Deus, não é nem a autoridade pastoral. Porque não aceitar a autoridade pastoral já é não aceitar a palavra. Mas às vezes nem a palavra você aceita quando está sendo pregado. E aí às vezes a gente não negligencia na igreja, a gente não, olha pastor, vacilou aí, mas chega em casa e negligencia. Chega em casa e negligencia o que foi pregado. Aí o teu filho tem 8, 10 anos, 11 anos, 15 anos, está na mesa te ouvindo e dizendo, rapaz, eu vou ser igual ao meu pai quando eu crescer, eu vou ser um problema para a igreja. Porque ele vai te copiar, meu filho. Teu filho aprende 98% mais com aquilo que você faz do que com aquilo que você fala. Então, na prática daquilo que você vem falando, ele vai copiar quem você é. Você está me entendendo? Amém. Sim ou não? Sim. Eu paro ou eu continuo? Tem pouquinho agora. Tem bem pouquinho. Quarto tipo de pessoa que Deus não ouve a sua oração. A pessoa que não ajuda o próximo. Quem aqui já leu a parábola do bom samaritano? Eu já li várias vezes. A questão ali, escuta, olha para cá. A questão ali não é só o rapaz que foi assaltado, que espancaram, que deixaram no chão.
A questão ali é o viajante que passa, que consegue entender de quem ele é próximo. Porque mais importante saber quem é o meu próximo é saber de quem eu sou. Tá entendendo ou não? Porque tem gente assim, ó, posso ou não? Bom, vocês que me autorizaram. Porque a gente tem que fazer, pastor, ajudar o irmão lá não sei o quê, que ele está passando por um perrengue, ele precisa de ajuda. Mas às vezes dentro de casa, dentro da casa dele, dentro da casa dela, se ele puder deixar o marido se ralar, a esposa se arrebentar sozinha, em coisas que ele podia ajudar, até metas que ele podia alcançar com ela ou com ele não faz. Consegue considerar isso comigo ou não? Então, se você não ajuda o seu próximo, é automático. As suas orações não serão ouvidas. Quero que você abra a Bíblia. Provérbios 21, 13. Você sabe de cor, né? Quem fecha os ouvidos ao clamor do pobre, também quando clamar não será atendido. A palavra pobre, no quesito original e no sentido figurado da mesma, é necessitado. Ou aquele que tem menos do que eu. Ou aquele que não tem as mesmas condições que eu tenho, independente do cenário. Quem fecha o ouvido para o clamor do pobre, também não terá sua oração respondida. Aí não adianta achar que dá para fazer filantropia só do lado de fora. Porque filantropia é uma coisa que a igreja foi chamada para fazer? Sim, mas a missão principal da igreja, com base na pergunta que fizeram a Jesus, é essa: sabe quando é que eles saberão que vocês são meus discípulos? Quando vocês se amarem um ao outro. A gente está tão preocupado com o amigo da empresa que está passando necessidade, mas às vezes tem um irmão dentro da igreja que está passando perrengue e a gente negligencia o pedido dele. Eu avisei, vocês que pediram. E aí, tua oração pode ser ouvida? Se depender disso, a tua oração pode ser escutada? Vocês que estão dizendo, não é eu. Não sou nem eu. Vamos lá. Quinto tipo de pessoa que Deus não pode responder a sua oração. Isaías 1, do 11 ao 15. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade, suas festas da lua nova, suas festas fixas. Eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não suporto mais elas. Quando vocês estenderem as mãos em oração, eu esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, eu não vou escutar, pois as mãos de vocês estão cheias de sangue. Quinto tipo de pessoa que Deus não escuta é o hipócrita. Por que é que Deus não escuta o hipócrita? Porque o hipócrita é aquele tipo de pessoa que diz que ama a verdade, que anda na verdade, mas só Deus sabe por onde anda o seu coração. Sabe por que é? Escute o que eu vou falar agora, porque isso aqui é muito sério. Sabe por que é que Deus rejeitou Saul? Pergunte por quê. Porque Saul amava mais o trono do que o Deus que o colocou no trono. Sabe por que é que Deus amava mais a Davi? Pergunta por quê. Porque na primeira necessidade de se ausentar do trono, porque alguém queria o trono, ele disse: quer ficar com o trono aí? Pode ficar com o trono. Eu saio do trono. Eu não preciso do trono. Eu tenho o dono do trono. Quer mais ou não? É melhor ser um Davi no campo, mas no coração de Deus, do que um Saul no trono rejeitado por Deus. Sabe por que Deus amava tanto a Davi?
Porque Davi, quando pecou, ele olhou e disse assim: Senhor, eu pequei. Tira o trono, tira o cetro, tira a glória, tira o reinado, mas não tira o teu espírito. Mais importante que pedir o espírito é o que Davi está fazendo. Ele está orando. Ele não é hipócrita, porque o hipócrita diz assim: te amo, irmão Adilson, estou contigo. Mas na primeira oportunidade que ele puder revelar esse amor que ele falou que tinha pelo irmão Adilson, ele não revela o amor, ele revela a negligência. Hipócrita. Será que se depender desse caso, tua oração pode ser respondida? Tu é verdadeiro? Tu é sincero? Tu é sincera? Sinceridade é ser sincera. Não é um vaso maquiado para colocar na prateleira e ser vendido, e quando o dono chegar, olhar por dentro está rachado, só viu uma cera por fora, foi encerado, bonitinho para ser vendido. Não, ser sincero. Eu tenho defeitos, eu tenho inúmeras falhas, mas eu amo a Deus, eu amo a palavra, eu amo estar na igreja, eu amo fazer a obra, eu amo ajudar o próximo, eu amo poder auxiliar alguém, eu amo poder estender a mão, eu amo fazer alguma coisa para Deus, e eu reconheço a minha miserabilidade, mas não deixo que essa miserabilidade negligencie o fato de que eu amo estar na presença de Deus, e eu não abro mão de estar na presença dEle. Amém até aqui? Amém. Então fica de pé que eu me encerro agora. Sexto tipo de pessoa que Deus não responde. Tiago 4, 2 ao 3. Olha o que diz a Bíblia. Escutem aí. Quem está me ouvindo aí atrás? Todo mundo? Está ouvindo? Tiago 4, do 2 ao 3. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Ó, matam, invejam. Sério que tinha crente que matava na igreja? Sim. Sabe como? Com feitiçaria psicológica. Tomara que esse irmão não consiga. Tomara que esse irmão não avance. Tomara que quando pregar dê errado. Tomara que quando cantar erre a letra. Sabia que tem isso na igreja? Não tem? Tem sim, irmão. Tem. Feitiçaria psicológica. E o feiticeiro Deus abomina. Feiticeiro não é só quem está lá, irmão, batendo a tabaco, fazendo bruxaria. Tem muito feiticeiro às vezes dentro da igreja. Que a gente está pregando, eles estão torcendo contra para que dê errado. Está pastoreando, ele está, tomara que o pastor se lasque, tomara que dê tudo errado, tomara que esses obreiros não ajudem, tomara que a igreja não avance. Tem, infelizmente tem isso. Aí ele diz: vocês matam, vocês invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Sabe contra quem eram as lutas e as guerras? Entre eles mesmos. Não tem porque não pedem, e quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para usufruir. A palavra que cairia bem aqui também era para ostentar ao seu próprio bel prazer. Eu acho que a Josiane estava numa aula que eu dei sobre isso, a Natália também provavelmente estava, o Lázaro Nadim também provavelmente estavam. Isso foi uma aula ou um estudo bíblico que eu dei, mas eu lembro de ter dado, e essas pessoas que eu citei estavam. Escute o que eu vou falar agora, porque é muito importante. Se toda oração que tu fizer não estiver relacionado com outras pessoas, é muito provável que essa oração não seja respondida, porque ela é uma oração egoísta. Espera aí, pastor, o senhor iniciou falando que tem pessoas que oram, mas com um sentimento errado, porque é o sentimento relacionado a outras pessoas. Sim, o sentimento de mostrar para outras pessoas que receberam aquilo que pediram oração para tentar esfregar na cara de alguém. Agora, se você fizer uma oração, e eu vou dar um exemplo aqui, tá? Dizendo assim: Senhor, abre uma porta de emprego, eu quero poder pagar as minhas dívidas, poder comprar um bom carro, colocar a minha família dentro do carro, dar carona para algum irmão, ajudar na obra. Olha a tônica da oração. Você está colocando a sua oração à disposição do reino. Você está colocando o resultado dessa oração, caso aconteça, à disposição do reino. Olha a Ana orando: Senhor, se o Senhor me der um filho, o negócio é o seguinte: vou devolver para o Senhor.
Aí Deus olhou e disse assim, rapaz, sabe que gostei desse negócio. Tu precisa de um filho, e eu preciso de um profeta, do juiz e do sacerdote. Eu vou botar tudo isso no teu útero. Não entendeu, né? Não, tu não entendeu? Se você fizer a oração certa, a resposta dessa oração será sacudida, transbordante, será múltipla, sobejará, e você vai poder evidenciar que realmente quando você ora, Deus tem prazer de responder, porque a oração é uma oração certa, sincera, legítima e verdadeira. Eu sempre tive um baita desejo de ter um carro como o que eu tenho hoje. E eu tenho uma dificuldade muito grande de dar a Deus para ele. Mas eu quero dizer para vocês, alguém esses dias olhou e disse assim, pastor, nós vamos sujar tudo teu carro, vamos entrar aqui e vai sujar tudo. Irmão, suje tudo. Carro foi feito para usar na obra. Esse carro eu pedi para Deus para me poder usar na obra. Não é só para mim pegar minha família e botar dentro do carro e fazer um bom passeio com eles, e poder comer um sorvete, e poder passear. Não é só para isso. É para isso também. Mas é para estar à disposição do reino e da obra. Se alguém precisar, a gente vai, corre atrás, bota no carro, bota no porta-mala. Até frete eu faço com esse carro. E não cobra ainda. O que é o pior, né? Deveria, né? Então, com base nisso, eu quero dizer a vocês, cuidado para não serem as pessoas que Deus não responde oração. Muito cuidado para não serem parte das pessoas que Deus não responde a oração.